Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas eu quero falar então nesta noite sobre 10 homens importantes no livro de Gênesis. Falando sobre os heróis da fé que foram mencionados no Velho Testamento, o livro de Hebreus agora diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hoje de manhã eu disse que eu acho que essa tão grande nuvem de testemunhas que estão nos observando, que estão nos olhando, são os heróis da fé, mencionados no capítulo 11 de Hebreus. E esses homens estão observando os nossos passos, nossas decisões e nossas vidas. De que forma eu não sei, mas eu creio que essa tão grande nuvem de testemunha se referem a esses homens. O livro de Gênesis menciona algumas dessas testemunhas que vale a pena imitar, vale a pena seguir. Dentre elas, Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Mas Adão mesmo e Caim, o seu primogênito, não vale a pena imitarmos. Na verdade, nós temos que evitá-los. Nós precisamos então escolher bem as pessoas que irão nos rodear, as pessoas que irão nos fazer companhia, porque com certeza nós seremos como elas. Quanto mais nós convivemos com determinadas pessoas, mais nós nos tornamos como elas, concordamos com o estilo de vida delas e vamos praticar o que elas praticam. Nós teremos também o mesmo destino delas, aqui na terra e às vezes até na eternidade. Olha que curioso, o próprio Adão e Eva não ficaram próximos do filho deles, Caim, porque Caim era um homicida, Caim era mundano. Adão e Eva se aproximaram de Sete. Sete já era um filho piedoso e foi a família de Sete, a primeira família na face da terra a invocar o nome de Deus. E os pais fizeram questão de ficar próximos de Sete. O livro de Gênesis menciona 10 homens importantes que mudaram o curso da nossa história. Nenhum deles foi perfeito. Alguns deles merecem ser seguidos e outros precisam ser rejeitados. Quem foram esses homens? Hoje cedo nós falamos de Adão. Adão foi quem nos transmitiu uma doença altamente contagiosa, incurável, que passa de pessoa para pessoa, de pai para filho, de geração para geração, a natureza do pecado. E, consequentemente, por causa da natureza do pecado, Adão passou para nós também a morte. Mas ele e Eva foram redimidos. Pastor, nós vamos encontrá-los no céu? Com certeza. Eles foram salvos em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu para eles a remissão de todos os seus pecados. Em Gênesis 3,15, Deus pregou pela primeira vez a mensagem do Evangelho, dizendo que o fruto, a semente da mulher que é Jesus Cristo, um dia seria mordida no calcanhar, mas que a semente da mulher pisaria a semente da serpente na cabeça. A semente da mulher é Jesus Cristo. A semente da serpente é Satanás. E na cruz do Calvário, Jesus foi ferido no calcanhar, mas foi também na cruz do Calvário que ele pisou a cabeça do diabo.
Adão e Eva creram naquela promessa e por isso eles foram salvos. Mas o seu filho Caim rejeitou a graça de Deus, rejeitou a misericórdia de Deus que seus pais haviam recebido e resolveu inventar a sua própria religião, a religião das boas obras. Caim foi o primeiro humanista de quem nós temos notícia. Porque o humanista é aquela pessoa que rejeita a ajuda de Deus, rejeita a fé em Deus e acredita que a solução de todos os seus problemas se encontram com os homens, com a ciência, com a tecnologia ou com o dinheiro, e tira a esperança que deveria ter em Deus e coloca toda a sua esperança neste mundo e nos homens. Caim foi o primeiro humanista na face da terra, porque ele deixou de confiar em Deus para confiar em si mesmo. E aí nós falamos de Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Este acreditou no Evangelho e, como prova disso, ele ofereceu para Deus uma ovelhinha sacrificada dentro de um prato, e aquela ovelhinha simbolizava a semente da mulher, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Nesta noite, vamos ver mais 3 homens importantes no livro de Gênesis. E agora, em quarto lugar, outro homem que conseguiu afetar a minha vida e conseguiu afetar a sua vida. O nome dele, Enoque, cujo nome significa dedicado. Caim teve um filho com este nome Enoque, mas este Enoque não veio da família de Caim. O Enoque de quem nós estamos falando, ele veio da linhagem de Sete. Ele veio de Sete, não de Caim. E ele foi dedicado a Deus desde o seu nascimento. Ele não foi dedicado a Deus, na verdade, depois de grande, mas desde o seu nascimento. E é incrível, né? Como que uma família pode fazer a diferença na vida de um filho. Como que uma família tem influência sobre um filho. Enoque foi dedicado a Deus desde o seu nascimento, formado dentro de uma casa, e até hoje ele é considerado uma das melhores pessoas que já passou por este mundo. E como que ele conseguiu afetar as nossas vidas? Primeiro, ele buscou a santificação. Hebreus 11, versículo 15 diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Nesta época de Enoque, o mundo já estava corrompido, imoralidade para todos os lados, violência, corrupção, mas Enoque não ficou com a maioria, não fez parte da maioria. Apesar de sozinho, ele se afastou, se separou daquelas pessoas e ficou dentro do caminho de Deus. Com certeza, porque ele era diferente, ele foi perseguido. Porque ele era diferente, ele foi zombado. Porque ele era diferente, ele perdeu muitas oportunidades financeiras. Porque ele era diferente, ele teve que pagar muito caro pelas suas convicções. Há alguns anos atrás eu trabalhei com um jovem chamado Silvio, que só sabia zombar dos crentes evangélicos. Para zombar de mim, ele me chamava de irmão. Ele me chamava de irmão. O Silvio era alguém que não admitia pureza sexual. Ele não admitia abstinência de bebidas alcoólicas. Ele não admitia viver uma vida sem os prazeres da carne. Infelizmente, quando ele se casou e a esposa ficou grávida, descobriu que tinha uma doença altamente contagiosa, que ele passou para a esposa e ela, por sua vez,
passou para o bebezinho. A esposa foi a primeira a morrer por causa daquela doença. O bebezinho em seguida veio a falecer também por causa daquela mesma doença. E o Silvio, depois de ver a esposa morta, depois de ver o filho morto, veio a falecer também. E se ele não tivesse morrido por causa daquela doença, ele teria morrido de cirrose hepática. Porque ele era alguém que não acreditava em santificação, não acreditava em separação, não acreditava em se autopoliciar. Ele achava que nasceu para aproveitar a vida. E por isso ele viveu pouco a vida que Deus havia lhe dado. Mas a morte aqui não é exatamente o problema, porque todos nós vamos morrer. Por mais santos e puros que sejamos, por mais cuidadosos que sejamos, o salário do pecado é a morte. Nós iremos morrer mais cedo ou mais tarde. O problema é morrer sem Jesus Cristo. O problema é morrer perdido em seus pecados. Enoque, ele não aceitou a persuasão que vinha do mundo. Ele não aceitou a tentação que vinha das pessoas. E veja a recompensa dele em Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Sabe o que aconteceu com Enoque? Ele saiu pela manhã para passear com Deus, para falar com Deus, para ter comunhão com Deus, e nunca mais voltou para casa. Nunca mais voltou para a esposa, para os filhos. Nunca mais voltou para os seus, porque Deus o levou para si. Deus gostava tanto de ter comunhão com aquele homem, e a comunhão entre eles era tão completa, era tão intensa, era tão profunda, que Deus disse: eu vou tomá-lo para mim. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado para o céu sem conhecer a morte. Hebreus 11, versículo 5 diz que o corpo dele, igual ao nosso, de carne, osso, sangue, foi transladado. Isso quer dizer que o corpo humano dele foi substituído por um corpo celestial para poder adentrar o terceiro céu, onde Deus habita. Hoje à noite, por causa de Enoque, todos os salvos, todos os crentes lavados no sangue de Jesus Cristo, podem ter certeza de duas coisas. Primeiro, Jesus Cristo está voltando, amém, irmãos? E segundo, Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Assim como Enoque foi transladado sem conhecer a morte, seu corpo foi substituído na hora da transladação. Um dia, no abrir e fechar de olhos, eu e você seremos transladados também, e nós iremos habitar na presença de Deus. Esta é a certeza que Enoque nos deixou. Paulo prometeu em 1 Coríntios 15, 52, que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, diga alguém, mesma palavra, transladados, transformados, e assim como Enoque, Deus também vai nos levar para Ele. Mas além da santificação, Enoque buscou a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus sempre existiu, irmãos. Veja o que Judas disse a respeito de Enoque. E destes profetizou também Enoque. Profetizou significa pregou. O sétimo depois de Adão, dizendo, olha o que Enoque pregou: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Amém, irmãos? Enoque, irmãos, já profetizava a volta do Senhor Jesus Cristo. Profetizou significa que ele, além de não participar dos pecados alheios do mundo, os condenava. Enoque pregava sobre a justiça de Deus. Ele não era, daquele tipo de profeta ranzinza, que implicava até com as criancinhas.
mas um pregador que acreditava no céu e um pregador que acreditava no inferno. E eu quero dizer nesta noite, para os homens desta igreja, quem acredita no julgamento de Deus, pensa duas vezes antes de seguir o caminho errado. Enoque me ensina que eu devo ficar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo, mas não de braços cruzados, não esperando a esmo, mas anunciando a salvação e a esperança que há em Cristo. Adão, Caim, Abel e Enoque. E agora, em quinto lugar, Noé, cujo nome significa descanso. Gênesis 5, 25 diz: a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossa mão, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Interessante como que os pais no Velho Testamento, eles tinham uma intuição de qual seria a missão dos filhos, na terra. Eles davam o nome de acordo com o que eles sabiam que aqueles filhos fariam e seriam durante a vida deles. E esses pais chamaram Noé de descanso, porque eles tinham algum conhecimento que Noé nasceu para cumprir uma grande missão. Noé nasceu para ser uma pessoa diferente. Seus pais sabiam que, de alguma forma, o seu filho iria transformar esse mundo. E como transformou? Ele ficou conhecido como o homem que salvou a sua família, mas que condenou o mundo através de um dilúvio universal. Se Noé vivesse nos dias de hoje, no ano de 2018, pleno século 21, ele faria a mesma coisa. Novamente ele salvaria a família dele e novamente condenaria o mundo. Mas não mais através de um dilúvio, mas agora através da grande tribulação que está por vir sobre o planeta Terra. Jesus avisou sobre esta tribulação. Ele disse, e se aqueles dias não fossem abreviados, serão 7 anos, Se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Seriam mais de 7 anos. Agora, se você me permite, eu vou parafrasear as palavras de Jesus. Em outras palavras, Jesus disse isto: e se o período da grande tribulação, que serão de 7 anos, não fossem abreviados, nenhum ser humano sobraria. Mas por causa dos remanescentes judeus, serão abreviados aqueles dias. Por esta razão, irmãos, Noé, ainda fala nos dias de hoje. Mas como? Ele fala, não desista de Deus. Não desista de Deus. 1 Pedro 3,20 diz, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então veja, Noé demorou cerca de 100 anos para construir uma arca. Noé, ele aguardou mais de 100 anos por um dilúvio universal, mas em uma época que nem chuva ainda existia, nem chuva ainda caía para regar a terra. Por esta razão, ele foi considerado um maluco, ele foi considerado uma pessoa sem juízo, ele foi considerado uma pessoa sem credibilidade. Mas para nós, ele foi considerado um dos pais da fé, juntamente com Abraão. Foram 100 anos de chacota, foram 100 anos de gozação, foram 100 anos de perseguição, foram 100 anos de muito trabalho,
100 anos sem ver nada acontecendo ao seu redor, mas mesmo assim, ele não desistiu de Deus, ele não desistiu da palavra de Deus e das promessas de Deus. Agora basta uma semana de tribulação, uma única decepção, e pessoas estão desistindo de Deus, desistindo da igreja, desistindo de um casamento, desistindo de um ministério. Ele por mais de 100 anos ficou no seu devido lugar, mas agora pessoas estão desistindo da esposa, do esposo, da família. Quando Paulo disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele estava se referindo aos problemas, ele estava se referindo às dificuldades, ele estava se referindo às perseguições. Noé podia por 100 anos, e eu e você podemos por alguns meses, por alguns anos, amém, irmãos? Nós podemos, sem desistirmos do nosso Deus. E ele também fala, não desista dos homens, não desista das pessoas. 2 Pedro 2,5 diz, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Irmãos, as 7 almas, elas não foram salvas porque eram parentas de Noé, né? Ali não era o nepotismo, não. Elas foram salvas porque elas creram. Elas foram salvas porque elas receberam a pregação de Noé, elas acreditaram. Sua esposa, seus filhos e suas noras, todos receberam a pregação de Noé. Já os ímpios zombaram dele, o desprezaram. Também pudera, né? Construir uma arca em terra seca, numa época que nem chuva ainda existia, e dizer que Deus iria enviar um grande dilúvio sobre a face da terra. Hoje em dia, seria o mesmo que dizer para os incrédulos que Jesus Cristo está voltando, e que somente as pessoas salvas serão arrebatadas, mas que os perdidos serão deixados para trás e irão passar pela grande tribulação. Quem acredita nisso? Quem acredita nessa história? E no entanto, é esta mensagem que a igreja está pregando há 2000 anos, amém, irmãos? Desde que Jesus Cristo ascendeu-se ao céu, a igreja tem avisado ao mundo, Jesus Cristo está voltando, você está preparado? Mas o mundo só acha graça e zomba da nossa pregação. Jesus já nos avisou. Mateus 24, 37 diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A época de Noé tem muito a ver com a época em que nós estamos vivendo. Por cerca de 100 anos, Noé pregou, avisou e insistiu para que as pessoas abandonassem os seus pecados e viessem para Deus. Aí quando o dilúvio chegou, já era tarde demais. Você sabe por quê? Foi Deus quem trancou a porta da arca do lado de fora e não Noé do lado de dentro? Porque se Noé tivesse as chaves, ele teria aberto aquelas portas quando as pessoas desesperadas começaram a bater naquela madeira, começaram a bater naquela arca, naquela porta. Milhares de pessoas desesperadas tentando entrar dentro da arca, ele teria aberto, porque Noé não desistiu das pessoas. Mas foi Deus quem trancou aquela arca do lado de fora. Já era tarde demais para aquelas pessoas. Aprendemos com Noé então, que o julgamento de Deus vem. O julgamento de Deus chega. Só não sabemos quando. E agora em sexto e último lugar, Abraão, pai de uma multidão. Em Gênesis 17:5 lemos, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações
te tenho posto. Veja que o nome original dele era Abrão. Quase que não faz diferença, né? Mas no hebraico faz muita diferença. Abrão significa exaltado. Exaltado pai. Aí Deus disse para ele: você vai deixar de ser exaltado, e o seu nome agora vai ser Abraão, que significa pai de muitas pessoas. E humanamente falando, Abraão é o patriarca dos árabes e dos judeus. Mas espiritualmente falando, Abraão é o pai de todos os seguidores de Jesus Cristo. Ele é meu pai, ele é seu pai, porque nós praticamos a mesma fé que Abraão praticou. Gálatas 3,16 ensina isso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Não diz, e as descendências. Não está falando dos filhos legítimos da carne, os árabes ou os próprios judeus, não. Mas como falando, né? Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. Portanto, se você e eu temos Cristo, nós somos filhos de Abraão. Abraão tornou-se o pai espiritual de toda a família de Deus sobre a face da terra. E o que esse homem maravilhoso nos ensina? Ele nos ensinou o significado verdadeiro de adoração. Igreja, preste atenção. Muitos aqui não sabem o que é adoração ainda. Adoração é diferente de louvor. Eu posso estar enganado, mas hoje à noite eu tive a impressão que o irmão Wesley louvou a Deus bem melhor do que normalmente nós louvamos a Deus. Porque louvor é quando cantamos com alegria, quando elogiamos a Deus, quando agradecemos a Deus. Isso é louvor, e é isso que nós estamos fazendo na igreja. Nós estamos na igreja louvando a Deus. Em casa também, quando nós oramos, nos ajoelhamos, nós também louvamos a Deus. Mas adoração, irmãos, não é louvor. Adoração pode fazer parte do louvor, mas não é louvor. Adoração já é amar a Deus única e exclusivamente. Na verdade, este é o maior mandamento, não é? A adoração é o maior mandamento de todos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu. Isso é adoração. E Abraão fez isso. Quando Deus chegou para ele e pediu o seu filho Isaque para ser sacrificado, imolado em cima de um altar, Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus sabia que Abraão amava aquela criança, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus fez um pedido impossível para aquele pai. Isaque era filho da promessa, era filho do milagre. Abraão ficou muito triste, tão triste que nada falou para Sara, mas acordou pela manhã de madrugada, preparou seus jumentos, chamou os seus servos, pegou a criança e partiu para o lugar que Deus havia designado, e nada falou para Sara, porque Sara não teria permitido, Sara não teria aceitado, Sara teria sido um problema. E ele caminhou, irmãos, caminhou, e teve muito tempo para mudar de ideia, mas não mudou. Finalmente, quando ele estava pronto para imolar o seu filho, cortar o seu filho, sangrar o seu filho, Deus, através de um anjo, disse: basta, agora eu sei o quanto você me ama. Abraão era um verdadeiro adorador, amém, irmãos? Então, imagine, se Abraão não recusou o seu próprio filho,
não titubeou em oferecer o seu próprio filho. Isso quer dizer que não havia absolutamente nada entre Abraão e Deus. Era um amor completo, era um amor genuíno, era uma dedicação completa da parte de Abraão para com Deus. E é por isso que eu digo nesta noite, são poucos os adoradores. São poucas as pessoas que estão realmente dispostas a dar para Deus o primeiro lugar em suas vidas. Jesus disse que Deus procura pelos verdadeiros adoradores. Se Deus procura, é porque eles quase não existem. Eles são barrados por causa de amizades, dinheiro, prazeres carnais. Hoje em dia, principalmente pelo lazer, pelo descanso. Ninguém quer andar mais 1 quilômetro para louvar a Deus ou adorar a Deus. É fácil louvar a Deus, mas é difícil adorá-lo. Jó o adorou quando perdeu tudo, bens materiais, todos os filhos, perdeu a sua saúde, perdeu a sua reputação, o respeito de seus amigos, de sua própria esposa. Mas o que ele fez? Se ajoelhou e disse: bendito seja o Senhor. Eu sei que eu estou longe de ser um verdadeiro adorador, mas eu quero ser um adorador. Não vai ser qualquer doença que vai me tirar dos caminhos de Deus. Não vai ser qualquer problema de relacionamento. Não vai ser qualquer problema financeiro. Não vai ser qualquer chuva. Não vai ser o calor. Não vai ser o frio que vão me tirar do caminho de Deus. Abraão, verdadeiro adorador. Em segundo lugar, ele nos ensinou a abrir os olhos para a brevidade desta vida. Hebreus 11:10 diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O que ele esperava? Pelo céu. Naquele tempo os homens ainda viviam mais de 100 anos. Eles viviam muito tempo. Mas mesmo assim, a vida sempre foi muito breve. E apesar disso, a vida é breve, os homens matam, roubam, mentem, se separam, brigam, se agridem, pensando, que este mundo é tudo que eles têm pela frente. O que levou Abraão a sair de sua parentela como missionário para uma terra distante? O que levou Abraão a oferecer o seu filho Isaque sobre um altar? O que levou Abraão a dar o dízimo de tudo que ele possuía? Uma única razão: ele se considerava estrangeiro neste mundo, forasteiro neste mundo. Ele não era um cidadão do mundo. Ele estava vivendo para o céu e não para o mundo. Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé. Todos nós vamos morrer. A pergunta é: vamos morrer na fé ou fora da fé? Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Quando Abraão morreu, Jesus ainda não havia nascido. E crendo-as e abraçando-as, confessaram o quê? Que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você e eu, nós estamos aqui de passagem. 25 anos desde que começamos este ministério, o tempo voou. E se Deus nos der vida, daqui a 25 anos, estaremos contando, os 50 anos deste ministério. Alguns já estarão no céu, outros ainda aqui. Mas independente do tempo de vida que você e eu temos, nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem. Quando eu morrer, eu vou deixar tudo que não interessa para trás. Tudo que não importa para trás.
tudo que não é importante para trás. Minha casa vai ficar para trás, meu carro vai ficar para trás, todo e qualquer investimento financeiro vai ficar para trás, minha saúde vai ficar para trás, meus amigos vão ficar para trás, todos os prazeres vão ficar para trás. E espero levar tudo o que há de mais importante na vida, a minha salvação. A minha família que também é salva, amém, irmãos? E por último, um bom testemunho que eu quero apresentar para o meu Deus. Concluindo, homens fiéis nos antecederam, mas muitos homens infiéis também. Que tipo de homens seremos nós? Seremos como Adão, que desejou ser igual a Deus? Quem é Deus para me dar ordens? Seremos como Caim, que se achou bom demais para se arrepender dos seus pecados? Ou seremos como Abel, que foi humilde, pediu perdão, se arrependeu, se humilhou? Seremos como Enoque, que rejeitou os prazeres deste mundo para andar ao lado de Deus, porque sem a santificação nós não veremos a Deus? Ou seremos como Noé, que confiou na palavra de Deus e em todas as promessas de Deus, numa época que era loucura acreditar no que Deus falava? Ou seremos como Abraão, que nos abriu os olhos para a brevidade desta vida e para a verdadeira adoração que existe? Hebreus 11:16 diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E nesta noite, Ele é o Deus de toda pessoa que não tem vergonha dEle. Amém, irmãos? Ele é Deus de toda pessoa que reconhece, está aqui de passagem, é forasteiro, é estrangeiro, é peregrino, não é cidadão do Brasil, não é cidadão do mundo, nós somos cidadãos do céu. Nós não estamos olhando para a próxima presidência da República. Há pessoas que estão olhando há 30 anos para o próximo presidente, e os problemas continuam os mesmos, piores até. Nós não estamos olhando para a ONU, nem para os Estados Unidos da América, para melhorar a situação deste mundo. Escute, o mundo não vai melhorar, o mundo vai de mal a pior. Nós melhoramos e nós nos preparamos para o céu. Nós nos preparamos para o arrebatamento da igreja. Esta é a nossa única esperança. Fora disto, não há esperança. Eu quero pedir aos homens, pais desta igreja, homens que estão aqui nesta noite, se coloquem em pé, por favor, só os homens, pais. E eu quero anunciar que o Tiago soube hoje pela manhã que a sua esposa está grávida. Amém, irmãos? Preste atenção, homens. Você e eu estamos vivendo neste mundo como que se esse mundo fosse tudo? Ou você e eu estamos vivendo neste mundo sabendo que é passageiro? E se é passageiro, não venda a sua alma para este mundo. Se é passageiro, não sacrifique o futuro no altar do presente. Se é passageiro, não troque Jesus Cristo por este mundo. Você é cidadão deste mundo? Você acredita que isso é tudo que você tem? Ou você acredita no céu? Se você acredita no céu, você não é cidadão deste mundo, estrangeiro você é, peregrino. Se você se considerar um peregrino a partir de hoje, você vai mudar sua atitude para com este mundo. E você vai mudar a sua atitude para com a sua igreja. Você vai mudar a sua atitude para com a palavra de Deus, para com a sua esposa, para com seus filhos,
para com a sua própria vida. Nos coloquemos todos em pé.